E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu tenho absoluta certeza que você, ao final desse vídeo, você vai dizer: Renan, como valeu a pena assistir e ficar até o fim. Principalmente você que é um amante da palavra, principalmente você que ama a Bíblia, que ama as Escrituras, que ama o reino de Deus. Mas sem mais delongas, olha só, eu já postei no meu canal aqui 2 vídeos sobre pregação. Renan, como assim? Preparar uma pregação, como estruturar um sermão. Você que tem muita dificuldade de pregar, você que tem muita... Renan, eu tenho muita dificuldade. Quando eu vou pregar na igreja, que o pastor me convida ou alguém me convida, eu só prego 10 minutos, eu travo, eu fico nervoso, eu começo a... Olha só, presta atenção, seus problemas estão resolvidos. Ou melhor, pelo menos 50% deles estão resolvidos. Porque se você for pegar os meus 2 primeiros vídeos sobre pregação e essa pequena aula sobre pregação, que eu vou falar um pouquinho sobre homilética, a arte de pregar, sobre a questão, alguns recursos e conselhos que eu vou te dar, que vai fazer total diferença no teu sermão, que vai fazer diferença na tua pregação, pelo menos assim eu espero, tá certo? Então fica comigo que nos próximos minutos, eu tenho certeza que se você ouvir mais de uma vez, ver de novo, você vai ter um excelente norte para começar a pregar de forma diferente. Para começar a colocar aí um molho especial na tua pregação, para começar a estruturar o teu sermão de forma melhor. Tem algumas coisas que a gente precisa entender. Vamos lá. Uma das coisas que mais dificulta na hora da pregação é que a gente muitas vezes quer pregar o que a gente acha. A gente quer pregar o que a gente vê nas redes sociais. A gente quer pregar o que a gente acha bonito. Mas na verdade a gente tem que falar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu vou te dar um conselho. Pregue a palavra e nada mais. Eu vejo muita gente querendo inventar moda, querendo pegar... eu quero fazer aquilo que o meu pregador predileto fala. Aquilo que fulaninho diz. Fulaninho estava dizendo: meu irmão, pregue a palavra, pregue as escrituras e nada mais. E isso basta, isso vai ser suficiente, tá bom? Então vamos lá. Tem algumas coisas que é como se fosse o nosso objetivo. Que é o quê? Ensinar fundamentos bíblicos de pregação, que é o meu objetivo aqui. Mostrar como preparar sermões expositivos com fidelidade, tá? Orientar quanto ao uso de traduções, ferramentas e textos originais. Desenvolver pregadores que preguem a palavra e não opiniões. Então isso é o meu objetivo com essa aula, né? E na verdade com todo o meu canal. O meu objetivo é, na verdade, desenvolver pregadores que ministrem as escrituras. Poxa, a gente está cansado de gente que vai pregar e às vezes passa 40, 50 minutos, 1 hora falando apenas de situações da sua vida, contando testemunhos pessoais. Eu quero dizer, testemunhos pessoais são bênção, enriquecem a nossa fé, sabe? Edificam a nossa vida. Mas, gente, as pessoas estão sedentas pela palavra. E é a palavra que transforma, pessoal. É a palavra, não tem outra coisa. Então, desenvolver pregadores que preguem a palavra e não opiniões, enfatizar a necessidade de consagração, estudo e prática. Né? É aqueles pregadores que vão pregar e não se preparam, não estudam, não fazem o esboço, não preparam o sermão, enfim, é uma coisa terrível, né? Então vamos buscar entender algumas questões, tá bom? Então vamos lá. Os problemas dos pregadores dessa geração. Primeiro problema, né? Eu expus isso aqui que é interessante para que você entenda alguns problemas dos pregadores e eu espero que se você se identificar com algum desses problemas, você consiga sanar, você consiga desenvolver para sair dessa condição. Pregação centrada no homem e não em Cristo. Então muitas vezes os pregadores têm esse problema. A pregação é centrada em nós mesmos. A pregação é centrada nos nossos testemunhos, naquilo que a gente faz, deixa de fazer, né? Os discursos motivacionais, né? As palavras coach, aquela coisa toda. Então isso muitas vezes fere as escrituras, porque Jesus ele é deixado de lado, né? Então é importante a gente entender isso, tá? Então o sermão, se não tiver Jesus no meio, ele vira palestra. O sermão, se não tiver Jesus como principal fonte de conhecimento, como a pessoa principal daquilo que você está falando, o personagem principal vira palestra. Jesus é o centro da mensagem. Jesus é o centro da pregação. Jesus é o centro da doutrina. Uma coisa que a gente precisa entender e deixar enraizada na nossa mente. Jesus é o centro da nossa pregação. Tá certo? Então, para e pensa. Renan, eu estruturei um sermão, eu preparei a minha mensagem, a minha folhinha está linda. Olha e vê se Jesus é o centro disso. Jesus ele é o foco principal da tua mensagem. A tua mensagem ela é cristocêntrica, né? Como os teólogos dizem. Ela é cristocêntrica, ela está ali no centro da mensagem. Isso é interessante, tá? Vamos lá.
Superficialidade teológica, então a falta de leitura bíblica consistente, teologia substituída por frases de efeito, pregações sem doutrina, sem cruz, sem arrependimento. E eu citei aqui um texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece porque falta conhecimento. Então, é uma tragédia, na verdade, porque pregações sem doutrina, sem cruz, sem desenvolvimento, sem uma doutrina que verdadeiramente seja fundamentada em Cristo, as pessoas estão mais levando em consideração as frases de efeito, a internet, as redes sociais, do que propriamente a consagração, a leitura minuciosa, a oração, aquilo que Jesus está trazendo ao teu coração e aquilo que você vai passar para as pessoas. Gente, meu Deus do céu, isso é muito importante. Né? Pregadores que não têm mais aquela sensibilidade de dizer assim, gente, eu estou falando para vocês aquilo que Jesus está trazendo ao meu coração. Né? E na verdade, a maioria dos pregadores estão ministrando como assim, eu estou trazendo para vocês aquilo que eu vi de algum lugar, aquilo que eu vi, e nada contra você pegar alguma inspiração da internet. Mas, gente, a verdadeira mensagem é aquilo que Jesus está trazendo para o nosso coração, isso é muito importante. Aquilo que Jesus está tratando conosco, o que Jesus está tratando com você, ele vai ser, a mensagem vai ser real, vai ser verdadeiramente transformadora. Porque você está vivendo de fato aquilo que você está ministrando. Isso é muito importante, tá? Então se dedica. Isso é um problema gigantesco. Superficialidade teológica. Falta de preparação e estudo sério. Isso aqui não precisa nem falar, né? As pessoas não estão mais se preparando, ninguém vai buscar um texto original, ninguém vai buscar uma coisa um pouquinho mais minuciosa para trazer enriquecimento à mensagem. É mais uma coisa... a Bíblia ela não foi feita para improviso, mas para escavação. Isso é muito forte, tá? Ausência de vida devocional. Isso aqui é uma tragédia gigantesca. Pregar sem orar, estudam sem buscar o Espírito Santo, ministram cheio de conhecimento, mas vazios de Deus, sem vida com Deus. É uma coisa que precisa estar bem alinhada. Preste atenção nisso. Conhecimento e espiritualidade são duas coisas que precisam estar muito bem alinhadas. Se você busca algum tipo de conhecimento bíblico, que esse conhecimento não te aproxima da espiritualidade, da busca a Deus, da sensibilidade na oração, da consagração, talvez você esteja buscando conhecimento errado. Porque muitas vezes eu vejo diversos pregadores dizendo assim, eu comecei a fazer teologia, esfriei um pouco na minha vida de oração, na minha espiritualidade. Porque na verdade as pessoas elas precisam aprender a pegar um pouquinho dos dois. Palavra e Espírito. Palavra de Deus como conhecimento e a vida no Espírito, oração, busca, dons espirituais, busca intensa, sensibilidade em Deus na oração, aquilo que Deus está tratando aos nossos corações, porque senão a gente fica... Eu vi um pregador dizendo que isso faz todo sentido. Se a gente só buscar o conhecimento e não as coisas do Espírito, a gente fica cético. Porque a gente não quer orar mais, a gente não quer buscar mais o sobrenatural, a gente só quer a razão, a gente só quer a história, a gente só quer o estudo, a gente só quer hebraico, grego, e a gente fica cético, porque parece que Deus não pode mais operar milagres, porque tudo tem que ser no campo da nossa razão, da nossa interpretação. Mas eu quero te dizer uma coisa, é palavra e Espírito, porque o Espírito Santo ele se move sim nos nossos corações. Ele traz revelação, sim, para as nossas vidas. Então é palavra e Espírito. Do mesmo jeito que se você for um cara que busca muitas coisas espirituais e pouco do estudo bíblico, você fica místico. Você fica um cristão com excesso de espiritualismo, né? Que eu fico dizendo, né, com a galera lá da igreja. Excesso de espiritualismo. Então é o equilíbrio da palavra e do Espírito. Cara, um cristão que estuda a palavra de forma minuciosa e é cheio do Espírito Santo na busca e na devoção pela consagração, é um cristão completo. Porque esse cara tem o conhecimento e esse cara tem a unção. Conhecimento sem unção não vai, unção sem conhecimento não vai. É palavra e sinais, é sinais e palavra, é espírito e palavra, é palavra e espírito. Não tem como ser separado. Precisam caminhar juntos para que haja equilíbrio. Então, ausência de vida devocional. O cara tem um estudo maravilhoso, o cara estuda, o cara se dedica, o cara pega grego, hebraico, original, tudo, mas o cara não tem vida de oração. O cara não tem vida de oração. O cara é vazio de Deus, é vazio de conhecimento. Eu prefiro ouvir uma mensagem por meio de lábios gaguejantes e que vai transmitir algo poderoso de revelação
do que ouvir uma mensagem cheia de conhecimento, muitas vezes acadêmico, histórico, teológico, exegético, e não ter vida. Muitas vezes aquele irmãozinho semi-analfabeto que não consegue ler direito, que está aprendendo, aquele novo convertido que está, cheio daquele fogo do início, mas que muitas vezes não tem tanto domínio das escrituras, mas você vê verdade naquilo que ele está falando. E muitas vezes aqueles cristãos que estão cheios de conhecimento teológico, mas não têm vida. Por isso que eu digo, é um equilíbrio das duas coisas. Porque senão a gente vai fracassar, gente. Não tem como. Então busque o conhecimento. Eu não estou aqui batendo no conhecimento e não estou também falando que é só orar. Não, é os dois. É palavra e oração. Tá bom? Então vamos lá. Eita, que essa aula tá boa demais. O chamado do pregador. Vamos lá, você que é pregador, você que se identifica como pregador, você que quer... Olha o texto-chave que eu coloquei aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 2. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. O púlpito não é lugar de entretenimento. Pregador é atalaia, Ezequiel capítulo 33, e embaixador, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 22. A pregação é ministério da palavra e não de si mesmo. Só daí já dá para você sentir a pressão, né? A pregação é ministério da palavra e não de si mesmo. Então a gente não está aqui para pregar sobre o que a gente acha, a gente não está aqui para falar o que a gente acha que é a verdade, não. Pregue a verdade. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é viva e eficaz. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 25, a palavra do Senhor permanece para sempre. João capítulo 17, versículo 17, o texto que eu acabei de citar, a oração sacerdotal de Jesus, a tua palavra é a verdade. O sermão não é centrado no pregador, mas é centrado nas escrituras. Eu falei isso várias vezes já. Nós não estamos pregando para falar sobre si mesmo, a gente não está pregando para falar sobre nós mesmos, é a palavra. Tá bom? Vamos lá. Escolha uma versão da Bíblia. Talvez aqui eu tenha chegado num lugar que muita gente esteja buscando, né? Renan, você não vai falar sobre versão, tradutologia bíblica, versão da Bíblia. A escolha da Bíblia ela é baseada em 3 pontos muito bem específicos. Inclusive eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas é interessante que a gente fale novamente. Então a gente tem a versão por equivalência formal, a gente tem a versão por equivalência dinâmica e a gente tem a versão que é pela paráfrase. Tá? Então uma das coisas que a gente precisa entender é que cada versão, tá? Isso é interessante a gente saber, cada versão vai ter a sua particularidade. Cada versão vai ter a sua particularidade. Então a equivalência formal ela é palavra por palavra, a equivalência dinâmica é sentido por sentido e a paráfrase é uma interpretação. Ah, Renan, as outras não são interpretação? Justamente toda tradução ela é interpretativa, toda ela. Toda ela exige uma interpretação. Tá? Então a gente tem a por equivalência formal, por equivalência dinâmica e pela paráfrase. E tem os tipos, né? Se você deseja uma tradução mais literal, essa versão por equivalência formal é uma tradução que mais se aproxima do original. Aí você diz assim, Renan, eu queria a mais próxima do original. Aí você tem que aprender grego e hebraico, né? Se você deseja aprender grego, aprender hebraico, aí você vai estar 100% alinhado ao original. Mas se você quiser uma tradução, aí você precisa definir qual é a que mais se encaixa na tua perspectiva. Então a gente tem a por equivalência formal, que seria João Ferreira de Almeida, ARA, né? E tem a ARC também, então tem a revista e atualizada, a revista e corrigida, tá? Por equivalência dinâmica, nós temos a NVI, a famosa, linda e maravilhosa, né? Uma das versões que eu mais amo pregar com ela, que é a NVI, né? Então a gente tem a NTLH, nós temos a João Ferreira de Almeida do século XXI, né? Então a João Ferreira de Almeida do século XXI, muito famosa, muita gente ama essa Bíblia, eu também gosto muito dela, que é justamente uma versão mais fácil de ler, uma versão com uma dinâmica melhor de leitura, ela é um pouquinho mais interpretativa, então ela é um pouquinho mais suave, as palavras são um pouco menos complexas, menos erudita, então é uma versão massa para você pregar, tá certo? E, por último, e não menos importante, nós temos a paráfrase, que é uma versão um pouco mais interpretativa, né? Que é a mensagem, eu acho que a Bíblia viva. Então vai depender daquilo que você deseja. Então se você quer uma Bíblia próxima do original, aprenda grego e hebraico.
Você pega o Antigo Testamento em hebraico, pega o Novo Testamento em grego, né? Pega a Tanar em hebraico, pega uma Bíblia em grego e vai para cima e estuda, tá? Então estuda os textos originais. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Né? Então a gente vai ver isso dentro da própria perspectiva dos estudos, que nenhuma tradução é isenta de interpretação. Mas traduzir, é como a gente fala, né? Traduzir não é apenas converter palavras, mas transmitir sentido. Porque se você quer apenas converter palavras, você precisa ir para um interlinear. Quando você pega toda a tradução e você coloca palavras, inclusive as palavras no grego, elas nem têm a mesma ordem das palavras em português. Então fica um texto muito truncado quando você vai para o interlinear. Por isso que a gente precisa de uma tradução, porque a tradução ela vai dar dinâmica na frase, tá? Ela vai dar uma fluidez ao texto. A tradução é para isso, tá certo? Então, quando a gente vai pegar o interlinear, é realmente para consulta, para estudo, para a gente fazer uma investigação um pouquinho mais minuciosa, fazer uma exegese melhor. Então, a gente pega o interlinear. Mas a tradução, ela é muito importante, tá? Traduzir não é apenas converter palavras, mas transmitir sentido. Toda a tradução bíblica carrega elementos de interpretação e isso é inevitável. É inevitável. Quando a gente pega, por exemplo, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, né, que é o primeiro texto da Bíblia em hebraico, e a gente vai fazer uma tradução minuciosa, no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra, muitas vezes no português o sujeito vem antes, então assim, é complexo, não é uma coisa simples não, é complexo, a gente precisa minuciosamente estudar, né? As traduções elas servem para facilitar, por isso que eu digo, sempre tenham mais de uma em casa, principalmente você que é estudioso. Sempre tenha mais de uma, para que você possa realmente fazer um estudo minucioso das Escrituras e que você possa realmente colocar o teu sermão com muito mais segurança, tá bom? Então vamos lá. A única forma de fugir das interpretações seria usar o texto original. Olha só que coisa linda. Não tem como fugir das interpretações a não ser que você vá para o texto original. O valor do texto original, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Se você tem interesse em estudar hebraico ou grego, vai fundo. É grandioso o estudo das línguas originais. É muito massa. Estudar a Bíblia no texto original é muito top. Tá? Então uma coisa que a gente precisa entender é sobre a vida do pregador. Vou passar um pouquinho dessa parte mais técnica, né? Se você tem alguma dúvida da importância da Bíblia e da importância das Escrituras, eu acho que a dúvida saiu agora, a dúvida acabou agora. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é perfeita, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a vida do pregador? Renan, eu quero ouvir sobre pregação. Show! O sermão, ele nasce no quarto de oração e não no Google. Um pregador, ele precisa de intimidade com Deus, uma vida em santidade, uma vida de oração e uma vida no Espírito. Sabe, gente, não tem como a gente ministrar a palavra sem ter vida no Espírito. Não tem como a gente se desenvolver como um pregador sem vida de oração. Não tem como a gente se desenvolver como ministro do Evangelho sem uma vida de santidade. É por isso que eu digo para você, não adianta você ser erudito, você ter todo o conhecimento, você ter todo o conhecimento, o teu estudo de todos os idiomas, das línguas originais, de hermenêutica, homilética, oratória, você saber toda a complexidade das Escrituras, sem você ter vida com Deus, tá? Sem você ter uma vida separada. E tem exemplos, né? John Wesley orava 4 horas por dia. Hoje as pessoas elas vão no quarto onde John Wesley morava, né? Que tem lá os 2 buracos que ficavam os joelhos de John Wesley devido à sua constância de oração. Charles Spurgeon jejuava antes de subir ao púlpito. Ou seja, eram homens que tinham uma vida cheia, né? O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, né? É um homem que verdadeiramente dedicava a sua vida à pregação, à mensagem, a uma boa mensagem, a uma boa palavra. E isso ele não fazia apenas pelo conhecimento, mas pela consagração. Isso é muito forte. Então vamos lá. O que é homilética? Não sei se você sabe o que é homilética. Né? Se você souber, coloca aí nos comentários. Renan, o que é homilética? Eu não sei. Homilética deve ser alguma coisa referente a... seja lá o que for que estiver passando pela sua cabeça, homilética é a arte da pregação. É você desenvolver um sermão, é você desenvolver uma palestra, é você desenvolver um sermão que possa ser pregado a um público. Né? Então, a homilética basicamente é isso.
Então a gente tem 3 tipos de sermão. Eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu vou falar novamente sobre os tipos de sermão. Primeiro, o sermão expositivo. Depois, o sermão temático. E depois, o sermão textual, tá? Eu coloquei temático pela 3ª vez ali, mas é um erro, é um equívoco, não preste atenção nisso não, tá? Sermão expositivo, sermão temático e sermão textual. Renan, qual é a diferença entre eles? Sermão expositivo, versículo por versículo, estrutura de sermão, introdução, desenvolvimento, conclusão, a Bíblia explicando a própria Bíblia. O sermão expositivo é aquele que você não sai do texto bíblico. Você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto, tá? O sermão temático é aquele que, na verdade, a maioria das pessoas fazem, né? Que, na verdade, a maioria das pessoas que talvez estejam começando a pregar, elas acham que é melhor, que é você pegar aquela porção de versículos sobre um tema e você pregar sobre esse tema com esse recheio de versículos. Isso, tá bom? E o sermão textual, que ele é baseado em versículos, é um sermão mais escriturístico. É um sermão onde a pessoa vai realmente focar na história do texto, vai explicar minuciosamente o texto bíblico, e é um sermão um pouquinho mais cansativo. O sermão textual não é que você pode migrar entre eles. Você pode fazer uma parte textual, outra parte expositiva, outra parte faz uma aplicação. Enfim, você tem como meio que dar uma brincada aí nos 3, e eu tenho certeza que vai ser bacana para você, tá? Como estruturar um sermão expositivo, tá? Como você vai fazer a estrutura do sermão expositivo? Isso é muito importante para a gente poder entender alguns aspectos. Como é que você vai estruturar? Primeiro, introdução. É como se você estivesse fazendo uma redação do Enem. Introdução, desenvolvimento, que é a exposição, e a conclusão. Então vamos lá. Introdução, criar conexão com a audiência, apresentar o texto e o tema. Exposição, a divisão natural do texto, ou seja, pontos principais. Leitura, explicação versículo por versículo. Ilustração e reforço bíblico. E a conclusão, que é a aplicação prática. Porque qual é a grande questão da pregação? O que é pregar? Renan, o que é pregar? É pegar um texto que muitas vezes foi escrito há 1000 anos atrás, 2000, 3000 anos atrás, e conectar com a vida da pessoa. Porque não faz sentido nenhum a gente abrir um texto bíblico, ler e a gente não conectar esse texto àquilo que a pessoa está passando, ou aquilo que nós estamos vivendo. Então, a Bíblia, ela precisa ser aplicada à vida das pessoas. É por isso que no sermão expositivo a gente lê, explica e aplica. Porque toda a escritura, ela tem uma lição a passar. Então, quando a gente lê um texto bíblico, a gente tem que olhar para aquele texto e a gente tem que pensar que na testa da pessoa que está nos ouvindo tem assim: o que é que esse texto tem a ver comigo? O que está escrito, essa mensagem que você está lendo, o que é que essa mensagem tem a ver comigo? Porque é um texto que foi escrito há milhares de anos atrás. O que é que esse texto tem a ver comigo? Então, quando a gente vai entender esse aspecto do que a pregação representa, a gente vai a fundo conectar a palavra diretamente com o coração da pessoa que está nos ouvindo. Isso é muito importante. É aí onde a gente vai para a conclusão, que é a aplicação prática. O que é que Jesus tem a nos ensinar? O que é que os apóstolos têm a nos ensinar? O que é que o Antigo Testamento, o que é que Moisés, o que é que Abraão, o que é que Noé, o que é que Adão, o que é que essas pessoas têm a nos ensinar hoje? Então isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. Dificuldade na interpretação bíblica. Então use as 5 perguntas exegéticas básicas. Quando você estiver diante de um texto bíblico, diz: Renan, eu estou aqui diante de um texto bíblico, o que é que eu faço? Primeiro, faça essas 5 perguntas. Quem está falando? Para quem está falando? O que está sendo dito? Por que está sendo dito? E em que contexto está sendo dito? Então, quando você for ler a Bíblia, você tem que partir dessas 5 perguntas. Se você conseguir responder para mim essas 5 perguntas, a tua pregação está feita. A tua pregação está completa. Então, você tem que responder para quem o texto está falando, quem é que está falando, para quem o texto está falando, o que está sendo dito, por que está sendo dito e em que contexto está sendo dito. E aí é onde a gente vai. E eu fiz um exemplo aqui, ó. Análise de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem disse isso? Jesus.
Em conversa com Nicodemos. Contexto, capítulo 3 de João. Jesus está falando sobre o novo nascimento. Palavras-chave: Deus amou, mundo, deu, Filho unigênito, crê e vida eterna. Amor, ágape ou agapau, o amor sacrificial, crê, a fé que se entrega e perecer, que é a palavra polime, né? Que é perdição completa, que é a palavra morte, perecimento, enfim, perdição. Bíblia de estudo NAA, nova versão atualizada, muito queridinha. Bíblia de estudo Thompson, Bíblia de estudo Palavras-chave com Strong, Bíblia de estudo de Genebra, Bíblia King James atualizada, a famosa BKJ, tá? Plataformas e sites oficiais. Eu vou dizer de novo, nunca, em hipótese alguma, jamais, nunca use o ChatGPT para pregar, certo? Talvez você diga assim, Renan, o ChatGPT, ferramenta de automação, o ChatGPT responde todas as suas perguntas. Lembra daquelas perguntas exegéticas lá que você falou? Talvez se eu colocar no ChatGPT vai responder todas, mas vira um sermão um pouco genérico. Eu vi um pregador uma vez colocando assim, coloca assim no ChatGPT, pregação para domingo à noite. Poxa vida, não dá, né, mano? Não tem como você estruturar um sermão pelo ChatGPT, porque isso perde muitas vezes a tua conexão com Deus. Torna a gente um pouquinho mais preguiçoso. Eu não vou dizer que você não pode usar o ChatGPT para algumas coisas. Ele pode estruturar melhor, ele pode te dar alguns insights de conhecimento a nível de historicidade, a nível de geografia bíblica, a nível de história da igreja, a nível de algumas coisas. Ele pode ajudar, mas preparar o sermão por você, eu acho um pouquinho complicado. Porque a partir do momento que a gente fica refém da ferramenta, a gente não consegue buscar. A gente não consegue mais ter aquela ânsia de devoção, de dizer assim, eu vou preparar, sabe? Nada contra você que usa o ChatGPT para preparar suas pregações. Eu, particularmente, uso uma outra ferramenta chamada Logos, é o Logos Bible, né? O Logos Bible Software, que é o mais completo software de estudo bíblico do mundo. Então tem comentário, original, dicionário, exegese, ferramentas de sermão, enfim, é muito massa. Então o Logos Bible é uma ferramenta que eu uso para preparar as minhas pregações, tá? Mas tem outras. Tem o Canva, tem o Google Docs, tem a MySword, que é no Android, tem a S-Word, que é no Windows, enfim, tem tantas ferramentas, tá? E eu queria que você gravasse essa frase. As ferramentas são servas, não mestres. Elas ajudam, mas o Espírito Santo é quem ilumina. Use tudo com sabedoria, humildade e oração. Então, eu uso o Logos, eu uso a MySword. Na época que eu tinha Android, eu usava a MySword. Uso o Logos. Existe uma ferramenta top, que também é para Windows, que também tem para celular, que é a Bíblia Oliver Tree, né? Que para mim é a melhor Bíblia digital para estudar hebraico. Então tem a Bíblia em hebraico completa, né? Que é a Leningrad Codex. Quando você coloca isso lá na loja, você já consegue ter acesso. Comentários originais, dicionários, exegeses, ferramentas de sermão, enfim. A Oliver Tree, ela é uma baita de uma ferramenta. Eu uso a Oliver Tree no meu computador quando eu preciso de ir para a original, mas o Logos também tem a Bíblia em hebraico e é muito boa. Mas a questão do Logos é que muitas vezes, como tem a Bíblia em português, a Bíblia hebraica e muitas vezes a transliteração, muitas vezes você fica um pouquinho preguiçoso para buscar o texto original 100% original, sem a transliteração. Depois que vocês forem estudar, vocês vão saber o que é transliteração, tá? Transliteração é você tirar o texto daqueles códigos e sinais que tem aquelas línguas orientais, né? E trazer para as letras ocidentais. É a gente saber a equivalência fonética de cada símbolo daquele. A equivalência da letra, na verdade, né? A equivalência da letra no nosso idioma ocidental. Então depois eu posso explicar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então tem comentários originais, dicionários, exegese, muita ferramenta boa de sermão aí. A Oliver Tree é uma baita de uma ferramenta. Logos, o Logos Bible, né? O Logos Bible Software, que é um software maravilhoso de Bíblia. Quando você coloca assim, João capítulo 14, tem uma ferramenta que é assim, estudo de passagem. Meu irmão, fantástico, fantástico mesmo. Deixa eu acelerar aqui. Vamos lá. Chega de teoria e vamos para a prática. Você já preparou o seu sermão? Eu quero te dizer uma coisa. Não é bicho de sete cabeças. Não é difícil.
Não é ruim, não é complicado, não é. Ah, Renan, eu tô tão preguiçoso, eu acho que eu vou abrir a Bíblia assim no púlpito hoje, unidunité, tal. O texto que cair eu vou pregar. Cara, não faça isso. Eu acho que a sua igreja, as suas ovelhas, o seu público não merece que você seja desleixado. Eu estou ainda galgando os primeiros passos ainda do estudo bíblico. Eu vou te dizer uma coisa, falta muito para mim aprender. Você pode estar dizendo, mas Renan, você sabe de tanta coisa. Eu vou te dizer, não sei de tudo. Nunca vou saber de tudo. Jesus vai voltar, a gente morre e não sabe de tudo. Então eu quero te dizer uma coisa, busca o conhecimento, mas também busca a espiritualidade. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de entrega, busque o Senhor e eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Um abraço, eu quero falar novamente sobre essa oportunidade que eu estou tendo e eu quero mandar um abraço aqui para todos os meus amigos e todas as minhas ovelhas. Eu quero dizer que vocês são muito importantes, estudem a Bíblia, não seja negligente com o seu chamado. Você foi chamado para pregar? Você foi chamado para dar aula? Você foi chamado para ser um mestre? Você foi chamado para ensinar? Estuda as Escrituras. Não seja negligente com aquilo que Deus colocou na sua mão, tá bom? Vamos pregar, vamos ensinar, mas também vamos nos preparar. Eu quero agradecer também ao meu amigo Caio, que está ali por trás das câmeras, fazendo com que tudo isso seja possível. Obrigado, Caio. Você é uma pessoa maravilhosa, meu irmão. Que Deus te abençoe. E eu quero deixar aqui a minha gratidão a todas essas pessoas que compõem esse time maravilhoso. Eu quero dizer, vou até chegar perto do microfone assim, se você quer gravar aqui, onde eu tô gravando, nesse negócio maravilhoso aqui, que a gente fica encantado quando a gente entra nesse estúdio, depois você entra comigo no privado, vai no privado do meu Instagram e tu vê a resenha aqui, a quantidade de câmera, de luz, de coisa massa que tem aqui. Se tu quer gravar aqui, entre em contato. Eu quero dizer que é a oportunidade que você precisava. Renan, eu queria tirar umas fotos, eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria fazer uma gravação para o Instagram. Meu irmão, é a sua chance. É a sua chance verdadeiramente de dar uma guinada nas tuas mídias sociais. É a chance de tu dar uma guinada no teu Instagram, de tu dar uma guinada no teu YouTube, de tu levar os teus vídeos a sério. Tu quer levar o teu negócio a sério? Tu quer levar os teus vídeos a sério? Leva o teu conteúdo a sério. O teu público merece qualidade. Se você pensa nisso, captação de áudio, tudo aquilo que você precisa para alavancar o teu negócio, para alavancar as tuas redes sociais, as redes sociais da tua empresa. Um abraço, que Deus te abençoe, que essa aula tenha ficado no teu coração e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Valeu!